Ok, vamos direto ao ponto, então. A lei, né, parece que tem resposta para tudo, mas... ahn, e quando não tem? O que o juiz faz quando pega um caso sem, assim, uma previsão específica na lei? Fica um vazio? Uma brecha? Pois é, essa brecha é o que a gente chama tecnicamente de lacuna na lei. Só que o sistema jurídico brasileiro, ele não deixa o juiz simplesmente dizer, olha, não sei, não tem lei para isso. Tem um princípio muito importante, a vedação ao não liquete. Ah, o não liquete, já ouvi falar. Isso. Basicamente, proíbe o juiz de não julgar. Ele é obrigado a dar uma decisão, não pode se omitir. Entendi. Ele não pode lavar as mãos, digamos. E aí entra ali em DEB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 4º dela dá as ferramentas, certo? Exatamente. Então, a nossa missão nesse Deep Dive é justamente entender como essas ferramentas funcionam. A analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, como os juízes usam isso na prática, né? Com base no que a gente pesquisou. Isso mesmo, o artigo 4º é tipo a bússola nesses casos de lacuna. Legal. Então, vamos começar pela analogia. A ideia básica é pegar uma lei feita para um caso parecido e usar no caso novo. É isso, mas imagino que não seja tão simples assim. É por aí, mas tem níveis, digamos. A gente tem primeiro a analogia legis. Essa é mais direta. Você usa uma lei específica, bem parecida mesmo. As fontes que a gente viu citam aquele exemplo do Código Civil, Sei. que permite usar as regras de interpretar testamento para entender cláusulas de um contrato de doação, sabe? Por analogia. Ah, sim. Uma regra para uma coisa serve para outra parecida. Faz sentido. Isso seria o que chamam de autointegração, né? Usar a própria lei. Perfeito. Você busca a solução dentro do próprio sistema legislativo. Mas e se não tiver essa lei tão parecida assim, né? Pois é, o que acontece... Aí entra a analogia iuris. Ela é mais abrangente. Não se baseia numa única lei, mas num conjunto de normas ou nos princípios que regem toda uma área do direito. E aí entra aquele exemplo que as fontes trouxeram que eu achei bem curioso e moderno. Usar os princípios da guarda de crianças para decidir com quem fica o pet no divórcio. Isso mostra uma flexibilidade, né? O direito tentando acompanhar as mudanças. Totalmente. O fascinante na analogia iuris é justamente essa capacidade de adaptação, sabe? A realidades sociais novas, como essa dos animais de estimação, que talvez o legislador lá atrás nem imaginou. O objetivo é buscar a justiça, ali no caso concreto, conectando com os valores maiores do sistema. Ok, então a analogia busca soluções dentro do próprio sistema legal, seja numa lei ou em princípios. Mas e se nem isso der conta? Para onde mais o juiz pode olhar? Aí entram os costumes. Exato. Os costumes são aquelas práticas sociais que se repetem tanto e são tão aceitas pela comunidade que ganham uma força quase de lei, mesmo não estando escritas em lugar nenhum. Tipo um acordo tácito da sociedade. Isso. E quando a lei não diz nada, a gente tem o costume prater legem. Ele supre a falta da lei. Já o costume secundum legem, ele não cria nada novo, mas ajuda a interpretar ou complementar algo que a lei já fala de forma geral. As fontes até citam um exemplo no Código Civil, né, sobre prazo na venda de animais, que pode ser definido pelo uso local se não tiver regra específica. Isso seria o secundum legem. Perfeito, esse é um ótimo exemplo. A própria lei aponta para o costume local. E tem também o costume contra legem, que seria um costume contra a lei escrita. Mas esse, assim, geralmente não é aceito no Brasil como fonte para o juiz decidir. Entendi. Não pode ir contra a lei expressa. Isso. E quando a gente fala de usar costumes ou princípios, já estamos entrando na ideia de heterointegração, ou seja, buscar a solução fora da legislação escrita formal. Interessante essa distinção auto- e heterointegração. E além da analogia e dos costumes, ainda tem os princípios gerais do direito. Isso me soa um pouco etéreo, abstrato. São tipo aqueles ditados em latim, honeste viver e tal. Não exatamente. Esses ditados são mais brocardos, conselhos morais, né? Os princípios gerais do direito são mais profundos. São os valores fundamentais que estruturam todo o sistema jurídico. Pense em boa-fé, dignidade da pessoa humana, razoabilidade. Ah, ok.
São os pilares mesmo. Exatamente, são a base de valores, o alicerce ético do direito, eles inspiram as leis e orientam como preencher as lacunas. Certo. E tem uma ordem certa para usar tudo isso? Tipo, primeiro tenta analogia, se não der vai para os costumes e por último os princípios. Ou o juiz tem mais liberdade? Olha, existe um debate teórico sobre essa hierarquia, sim. Tem a visão tradicional, a intermediária, a moderna. Mas, na prática mesmo, o que a gente vê, e as fontes indicam isso, é que o juiz busca a solução que parece mais justa e adequada para o caso específico. Ele usa a ferramenta que melhor se encaixa ali, sem uma rigidez tão grande nessa ordem. Faz mais sentido na prática, né? Buscar a melhor solução para o caso. E como isso tudo aparece nas decisões dos tribunais superiores? Tipo STF, STJ. A gente tem exemplos concretos na jurisprudência que vimos? Temos, e são exemplos bem importantes. O Supremo, o STF, quando reconheceu a união estável homoafetiva, por exemplo, ali foi um caso claro de uso de analogia com a união hétero que estava na lei, mas também com base em princípios fortes como igualdade e dignidade da pessoa humana. Caso bem marcante mesmo. Muito. E o STJ usa direto o princípio da dignidade humana para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, em várias situações que a lei não detalha especificamente. Então esses mecanismos não são só teoria de livro, né? Eles realmente permitem que o direito respire, que se adapte e responda às necessidades da sociedade. Com certeza. Mostram que o direito é vivo, é dinâmico. A integração jurídica garante que o sistema não fique parado e consiga buscar a justiça, mesmo quando o legislador ficou em silêncio sobre algum ponto. Então, recapitulando rapidinho, o direito brasileiro tem essas válvulas de escape para evitar o vazio. Se a lei não cobre um caso, o juiz não pode se omitir. Ele tem que decidir, usando ferramentas como a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito para construir essa decisão. O sistema tenta ser completo e justo, se adaptando. Perfeito. É isso aí. E fica talvez uma reflexão final, né? A sociedade muda muito rápido, o tempo todo. Muitas vezes bem mais rápido do que o Congresso consegue criar ou mudar as leis. Até que ponto esses métodos de integração, essas ferramentas que a gente falou, conseguem manter o direito relevante e justo sem a gente precisar de uma avalanche de novas leis o tempo todo? É um desafio constante, né? Sem dúvida, encontrar esse equilíbrio entre a segurança que a lei escrita dá e a necessidade de se adaptar à dinâmica social. Fica aí pra gente pensar.